Olá, hoje em Leituras Contábeis, episódio 7 parte 5 leremos os artigos 106 a 120 da Lei 6.404 de 1976 a Lei das Sociedades Anônimas. No Estatuto ou no Boletim de Subscrição, a prestação correspondente às ações subscritas ou adquiridas. Parágrafo 1. Grau. Se o Estatuto e o Boletim forem omissos quanto ao montante da prestação e ao prazo ou data do pagamento, caberá aos órgãos da administração efetuar chamada, mediante avisos publicados na imprensa, por três vezes, no mínimo, fixando o prazo, não inferior a 30 dias, para o pagamento. Parágrafo 2. Graus. O acionista que não fizer o pagamento nas condições previstas no Estatuto ou Boletim, ou na chamada, ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros, da correção monetária e da multa que o Estatuto determinar, esta não superior a 10% do valor da prestação. Acionista remisso. Artigo 107. Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha, promover contra o acionista, e os que com ele forem solidariamente responsáveis, artigo 108, processo de execução para cobrar as importâncias devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título extrajudicial nos termos do Código de Processo Civil, ou segunda, mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco do acionista. Parágrafo 1. Será havida como não escrita, relativamente à companhia, qualquer estipulação do Estatuto ou do Boletim de Subscrição que exclua ou limite o exercício da opção prevista neste artigo, mas o subscritor de boa-fé terá ação, contra os responsáveis pela estipulação, para haver perdas e danos sofridos, sem prejuízo da responsabilidade penal que no caso couber. Parágrafo 2. A venda será feita em leilão especial na Bolsa de Valores do lugar da sede social, ou, se não houver, na mais próxima, depois de publicado o aviso, por três vezes, com antecedência mínima de 3 dias. Do produto da venda serão deduzidos as despesas com a operação e, se previstos no Estatuto, os juros, correção monetária e multa, ficando o saldo à disposição do ex-acionista, na sede da sociedade. Parágrafo 3. É facultado à companhia, mesmo após iniciada a cobrança judicial, mandar vender a ação em bolsa de valores. A companhia poderá também promover a cobrança judicial se as ações oferecidas em bolsa não encontrarem tomador, ou se o preço apurado não bastar para pagar os débitos do acionista. Parágrafo 4. Se a companhia não conseguir, por qualquer dos meios previstos neste artigo, a integralização das ações, poderá declará-las caducas e fazer suas as entradas realizadas, integralizando-as com lucros ou reservas, exceto a legal. Se não tiver lucros e reservas suficientes, terá o prazo de um ano para colocar as ações caídas em comício, fim do qual, não tendo sido encontrado comprador, a Assembleia Geral deliberará sobre a redução do capital em importância correspondente. Responsabilidade dos alienantes. Artigo 108. Ainda quando negociadas as ações, os alienantes continuarão responsáveis, solidariamente com os adquirentes, pelo pagamento das prestações que faltarem para integralizar as ações transferidas. Parágrafo único. Tal responsabilidade cessará, em relação a cada alienante, no fim de 2 anos a contar da data da transferência das ações. Seção 2. Direitos essenciais. Artigo 109. Nem o Estatuto Social nem a Assembleia Geral poderão privar o acionista dos direitos de participar dos lucros sociais. Segunda, participar do acervo da companhia, em caso de liquidação. Terceira, fiscalizar, na forma prevista nesta lei, a gestão dos negócios sociais. Quarta, preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172. V. Retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta lei. Parágrafo 1. As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares. Parágrafo 2. Os meios,
Processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não podem ser elididos pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral. Parágrafo 3º. O Estatuto da Sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar. Seção 3ª. Direito de voto. Disposições gerais. Artigo 110. A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 1º. O Estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada acionista. Artigo 110-A. É admitida a criação de uma ou mais classes de ações ordinárias com atribuição de voto plural, não superior a 10 votos por ação ordinária. E, na companhia fechada, e segunda, na companhia aberta, desde que a criação da classe ocorra previamente a negociação de quaisquer ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de sua emissão em mercados organizados de valores mobiliários. Parágrafo 1º. A criação de classe de ações ordinárias com atribuição do voto plural depende do voto favorável de acionistas que representem e metade, no mínimo, do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, e segunda, metade, no mínimo, das ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito, se emitidas, reunidas em Assembleia Especial convocada e instalada com as formalidades desta lei. Parágrafo 2º. Nas deliberações de que trata o parágrafo 1º deste artigo, será assegurado aos acionistas dissidentes o direito de se retirarem da companhia mediante reembolso do valor de suas ações nos termos do artigo 45 desta lei, salvo se a criação da classe de ações ordinárias com atribuição de voto plural já estiver prevista ou autorizada pelo Estatuto. Parágrafo 3º. O Estatuto Social da Companhia, aberta ou fechada, nos termos dos incisos I e 2 do caput deste artigo, poderá exigir quórum maior para as deliberações de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. A listagem de companhias que adotem voto plural e a admissão de valores mobiliários de sua emissão em segmento de listagem de mercados organizados sujeitar-se-ão à observância das regras editadas pelas respectivas entidades administradoras, que deverão dar transparência sobre a condição de tais companhias abertas. Parágrafo 5º. Após o início da negociação das ações ou dos valores mobiliários conversíveis em ações em mercados organizados de valores mobiliários, é vedada a alteração das características de classe de ações ordinárias com atribuição de voto plural, exceto para reduzir os respectivos direitos ou vantagens. Parágrafo 6º. É facultado aos acionistas estipular no Estatuto Social o fim da vigência do voto plural condicionado a um evento ou a termo, observado o disposto nos parágrafos 7º e 8º deste artigo. Parágrafo 7º. O voto plural atribuído às ações ordinárias terá prazo de vigência inicial de até 7 anos, prorrogável por qualquer prazo, desde que seja observado o disposto nos parágrafos 1º e 3º deste artigo para aprovação da prorrogação. Segunda, sejam excluídos das votações os titulares de ações da classe cujo voto plural se pretende prorrogar, e terceira, seja assegurado aos acionistas dissidentes, nas hipóteses de prorrogação, o direito previsto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 8º. As ações de classe com voto plural serão automaticamente convertidas em ações ordinárias sem voto plural na hipótese de transferência, a qualquer título, a terceiros, exceto nos casos em que o alienante permanecer indiretamente como único titular de tais ações e no controle dos direitos políticos por elas conferidos. b. O terceiro for titular da mesma classe de ações com voto plural a ele alienadas, ou c. A transferência ocorrer no regime de titularidade fiduciária para fins de constituição do depósito centralizado. Segunda, o contrato ou acordo de acionistas, entre titulares de ações com voto plural e acionistas que não sejam titulares de ações com voto plural, dispor sobre exercício conjunto do direito de voto. Parágrafo 9º. Quando a lei expressamente indicar quórums com base em percentual de ações ou do capital social, sem menção ao número de votos conferidos pelas ações, o cálculo respectivo deverá desconsiderar a pluralidade de voto. Parágrafo 10.
Vetado. Parágrafo 11. São vedadas as operações I. De incorporação de ações e de fusão de companhia aberta que não adote voto plural, e cujas ações ou valores mobiliários conversíveis em ações sejam negociados em mercados organizados, em companhia que adote voto plural. Segunda, de cisão de companhia aberta que não adote voto plural, e cujas ações ou valores mobiliários conversíveis em ações sejam negociados em mercados organizados, para a constituição de nova companhia com adoção do voto plural, ou incorporação da parcela cindida em companhia que o adote. Parágrafo 12. Não será adotado voto plural nas votações pela Assembleia de Acionistas que deliberarem sobre I. A remuneração dos administradores, e segunda, a celebração de transações com partes relacionadas que atendam aos critérios de relevância a serem definidos pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 13. O Estatuto Social deverá estabelecer, além do número de ações de cada espécie e classe em que se divide o capital social, no mínimo, e o número de votos atribuído por ação de cada classe de ações ordinárias com direito a voto, respeitado o limite de que trata o caput deste artigo. Segunda, o prazo de duração do voto plural, observado o limite previsto no parágrafo 7º deste artigo, bem como eventual quórum qualificado para deliberar sobre as prorrogações, nos termos do parágrafo 3º deste artigo, e terceira, se aplicável, outras hipóteses de fim de vigência do voto plural condicionadas a evento ou a termo, além daquelas previstas neste artigo, conforme autorizado pelo parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 14. As disposições relativas ao voto plural não se aplicam às empresas públicas, às sociedades de economia mista, às suas subsidiárias e às sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Ações preferenciais. Artigo 111. O Estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observado o disposto no artigo 109. Parágrafo 1º. As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito se a companhia, pelo prazo previsto no Estatuto, não superior a 3 exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso. Parágrafo 2º. Na mesma hipótese e sob a mesma condição do parágrafo 1º, as ações preferenciais com direito de voto restrito terão suspensas as limitações ao exercício desse direito. Parágrafo 3º. O Estatuto poderá estipular que o disposto nos parágrafo 1º e 2º vigorará a partir do término da implantação do empreendimento inicial da companhia. Não exercício de voto pelas ações ao portador. Artigo 112. Somente os titulares de ações nominativas endossáveis e escriturais poderão exercer o direito de voto. Parágrafo único. Os titulares de ações preferenciais ao portador que adquirirem direito de voto de acordo com o disposto nos parágrafo 1º e 2º do artigo 111, e enquanto dele gozarem, poderão converter as ações em nominativas ou endossáveis, independentemente de autorização estatutária. Voto das ações empenhadas e alienadas fiduciariamente. Artigo 113. O penhor da ação não impede o acionista de exercer o direito de voto. Será lícito, todavia, estabelecer, no contrato, que o acionista não poderá, sem consentimento do credor pignoratício, votar em certas deliberações. Parágrafo único. O credor garantido por alienação fiduciária da ação não poderá exercer o direito de voto, o devedor somente poderá exercê-lo nos termos do contrato. Voto das ações gravadas com usufruto. Artigo 114. O direito de voto da ação gravada com usufruto, se não for regulado no ato de constituição do gravame, somente poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o proprietário e o usufrutuário. Abuso do direito de voto e conflito de interesses. Artigo 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia, considerar-se abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas,
ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. Parágrafo 1º. O acionista não poderá votar nas deliberações da Assembleia Geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e a aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia. Parágrafo 2º. Se todos os subscritores forem condôminos de bem com que concorreram para a formação do capital social, poderão aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o parágrafo 6º do artigo 8º. Parágrafo 3º. O acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido. Parágrafo 4º. A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável. O acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. Vetado. Parágrafo 7º. Vetado. Parágrafo 8º. Vetado. Parágrafo 9º. Vetado. Parágrafo 10. Vetado. Seção 4. Acionista controlador. Deveres. Artigo 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que a. É titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia, e b. Usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Artigo 116-A. O acionista controlador da companhia aberta e os acionistas, ou grupo de acionistas, que elegerem membro do Conselho de Administração ou membro do Conselho Fiscal, deverão informar imediatamente as modificações em sua posição acionária na companhia à Comissão de Valores Mobiliários e às bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, nas condições e na forma determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Responsabilidade. Artigo 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. Parágrafo 1º. São modalidades de exercício abusivo de poder: a. Orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional. b. Promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia. c. Promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia. d. Eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente. e. Induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres definidos nesta lei e no Estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação pela Assembleia Geral. f. Contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas. g. Aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal,
ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada a suspeita de irregularidade. H. Subscrever ações, para os fins do disposto no artigo 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social da companhia. Parágrafo 2º. No caso da alínea e do parágrafo 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde solidariamente com o acionista controlador. Parágrafo 3º. O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e responsabilidades próprios do cargo. Seção 5. Acordo de acionistas. Artigo 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede. Parágrafo 1º. As obrigações ou ônus decorrentes desses acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois de averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos. Parágrafo 2. Esses acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade no exercício do direito de voto, artigo 115, ou do poder de controle, artigos 116 e 117. Parágrafo 3º. Nas condições previstas no acordo, os acionistas podem promover execução específica das obrigações assumidas. Parágrafo 4º. As ações averbadas nos termos deste artigo não poderão ser negociadas em bolsa ou no mercado de balcão. Parágrafo 5º. No relatório anual, os órgãos da administração da companhia aberta informarão à Assembleia Geral as disposições sobre política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, constantes de acordos de acionistas arquivados na companhia. Parágrafo 6º. O acordo de acionistas cujo prazo for fixado em função de termo ou condição resolutiva somente pode ser denunciado segundo suas estipulações. Parágrafo 7º. Mandato outorgado nos termos de acordo de acionistas para proferir, em Assembleia Geral ou Especial, voto contra ou a favor de determinada deliberação, poderá prever prazo superior ao constante do parágrafo 1º do artigo 126 desta lei. Parágrafo 8º. O presidente da Assembleia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado. Parágrafo 9º. Não comparecimento à Assembleia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do Conselho de Administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do Conselho de Administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada. Parágrafo 10. Os acionistas vinculados a acordo de acionistas deverão indicar, no ato de arquivamento, representante para comunicar-se com a companhia, para prestar ou receber informações, quando solicitadas. Parágrafo 11. A companhia poderá solicitar aos membros do acordo esclarecimento sobre suas cláusulas. Seção 6. Representação de acionista residente ou domiciliado no exterior. Artigo 119. O acionista residente ou domiciliado no exterior deverá manter, no país, representante com poderes para receber citação em ações contra ele, propostas com fundamento nos preceitos desta lei. Parágrafo único. O exercício, no Brasil, de qualquer dos direitos de acionista, confere ao mandatário ou representante legal qualidade para receber citação judicial. Seção 7. Suspensão do exercício de direitos. Artigo 120. A Assembleia Geral poderá suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo Estatuto, cessando a suspensão logo que cumprida a obrigação.